que você falou, eu assino embaixo, cara. Consciência de classe. Ninguém tem, o pessoal gosta de olhar para baixo, nunca para cima, né? Eu assino embaixo e totalmente, você pontuou muito bem, são impecáveis as suas palavras, não tem nem o que acrescentar. E quando você falou do salário mínimo, da perda de poder de compra, olha que você nem falou da desvalorização cambial. Se a gente pega o poder de compra real de um salário, está atrelado ao dólar. Eu sempre falo isso no Brasil, no meu canal. Tem muito brasileiro que fala, vou para os Estados Unidos, não pode converter $1 em R$1. Nunca foi. Se você tem R$6 em qualquer lugar do mundo, você vai trocar por $1. Seja na África, na Argentina. Fosse assim, o cara que ganha, eu acho que a moeda da Venezuela é Bolívar, eu não lembro agora a moeda, peso boliviano, eu não lembro. Mas um peso boliviano, vai lá, uma unidade monetária da Venezuela vale 1 centavo do Brasil. Então o cara que ganha 100 lá é o mesmo que quem ganha R$100? Não é. Então, assim, a perda de poder de compra, ela deve ser considerada, e o povo não olha para isso também, né? Exatamente. O que eu falo é, a primeira coisa, a discussão não tem que ser xingando o Bolsonaro e falando bem do Lula. O início da conversa com qualquer pessoa que ainda está na alienação, ela deve ser relacionada ao poder de compra. É falar, nossa, mas as coisas estão tão caras hoje, né? Aí ele vai falar, porque o PT quebrou o Brasil. Na época do PT, o meu salário comprava tantos litros de leite, hoje ele compra tantos. Sabe, aos poucos as pessoas vão... Né? Existe uma técnica, gente, eu vou falar com vocês. A técnica de mudar a cabeça do outro é você não impor o seu modo de pensar para o cara virar para você e falar, você tá certo. É você criar tantos elementos suficientes para que a pessoa conclua e que ela tenha o insight de que ela chegou a essa conclusão. Porque aí o orgulho não entra na frente, o ego não entra na frente, que é o método socrático. Você vai trazendo elementos, a pessoa tem aquele insight e fala, nossa, eu acabei de descobrir isso. Não, ela foi induzida por você, pode ficar tranquilo, você não precisa ter esse mérito, você precisa fazer isso acontecer. E aí a pessoa vai falar assim, eu sou o máximo, eu acabei de descobrir que eu estou sendo enganado pelo Bolsonaro, mudei de ideia. E aí você conquistou a pessoa, porque enquanto você estiver tentando mostrar para ela que ela está errada e você está certo, a coisa fica difícil. Mas quando você dá os elementos para que ela conclua que ela está errada, que ela mude de ideia espontaneamente, achando que o tchan veio da cabeça dela, da conclusão dela, aí não tem volta. Aí a pessoa se politiza, procura mais, porque é o momento que a pessoa percebe que ela não sabia tanto o quanto ela achava. Falando sobre uma experiência minha, hoje eu tenho muito medo de falar que eu sei as coisas. Eu trabalhava na área de cinema, Lucas, e eu trabalhava na área de cinema, e sempre, assim, na área de cinema sempre tem aquele sonho, né? O camarada ser assistente de direção, ou então ser diretor de fotografia, e tal, para no futuro virar diretor de verdade. E eu estava fazendo alguns trabalhos de fotografia, e dentro dos meus conhecimentos, dentro dos limites dos meus conhecimentos, eu achava que eu sabia tudo, e às vezes ficava um pouco revoltado, porque eu não tinha, trabalhei com a Elvésio Ratona Quimera, eu ficava um pouco revoltado porque o Elvésio poderia ter me chamado para fazer direção de fotografia de alguns documentários e não chamou, ele sabia que eu filmava. Quando eu fui para a Inglaterra, eu tive a oportunidade de fazer um curso de direção de fotografia de cinema. Aí eu vi como o Elvésio me poupou de queimar meu filme. Ali que eu fui descobrir que eu não sabia nada. Entendeu? Foi naquele momento que eu fui exposto ao conhecimento relacionado à fotografia, de uma forma teórica, de uma forma profunda, como é aplicado no cinema inglês. Eu pensei, nossa, como eu não sabia nada. E eu passei a pensar, nossa, deve ter muita coisa ainda para ser aprendida. Então, quando a pessoa percebe que ela estava errada por ignorância, ela se politiza. E aí ela passa a procurar mais, porque ela vai pensar, eu nunca mais vou querer ser imbecil de novo. E ela torna-se um estudante constante. Não porque você a chamou de imbecil, porque você a levou a concluir que ela estava errada, e porque ela estava errada, ela estava passando vergonha, estava passando por imbecil, e ela mesmo concluiu que estava errado e passou a entender o certo. A partir dali, aquela pessoa procura conhecimento. Ou seja, é interno. É interno, essa mudança é interna. O máximo que você pode fazer é agir como um antibiótico. Mas quem reage é o organismo.
O remédio não cura a doença. O que cura a doença é o organismo. O remédio só dá os subsídios necessários para o organismo curar a doença. Seja um remédio na política. Dê os subsídios para que o doente politicamente se cure. Isso é o mais importante. E tira da sua frente o ego de achar que você tem que mudar a ideia do cara. Você não tem que mudar a ideia do cara. A ideia dele vai mudar por ele. Você tem que entregar as ferramentas para que ele se convença, para que ele mude